Olá, está começando mais um Papo Saúde e no programa de hoje vamos falar sobre um processo conhecido popularmente como andropausa, que apesar de acometer todos os homens, é pouco falado entre eles. Por isso procuramos vários especialistas para tirar todas as suas dúvidas e vamos começar com um bate-papo com uma endocrinologista especializada no assunto. Confere aí! Bom, diferente do que acontece com nós mulheres, o processo conhecido como andropausa acontece com os homens, mas é pouco conhecido e poucas pessoas falam sobre isso. E é por isso que nós estamos aqui com a doutora Rafaela Correia, que é endocrinologista e vai nos explicar um pouco mais sobre o assunto. Então, doutora, o que é a popularmente conhecida como andropausa? Então, primeiro a gente tem que desmistificar esse nome. Andropausa é um nome errado, como você falou. Já que nas mulheres existe a menopausa, né, tem-se por correlacionar isso com os homens como sendo andropausa, mas o nome está errado. Por quê? A menopausa significa a interrupção da menstruação, a última menstruação. Então, tem um evento, né, sinalizando para a mulher o término da capacidade de fertilização dela, acompanhado de outros sintomas. Então, na menopausa, a gente acaba usando o nome técnico de síndrome climatéria. Por que síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, não é simplesmente a parada da menstruação. Parada da menstruação, problema do risco cardiovascular aumentado, obesidade e tal. Então, nos homens, né, quiseram colocar esse nome, como você falou, popularmente conhecido como andropausa. Na verdade, o nome que a gente usa atualmente é uma sigla, DAEM, Deficiência Androgênica Específica da Masculinidade. Por quê? Porque nos homens não tem esse evento, não existe essa parada. Daí o nome está errado, andropausa. Não para, né? É uma diminuição da fertilidade que vai acontecendo e que alguns sintomas que vão acontecer parecido com o da mulher. Tá? Então, disfunção sexual, você pode encontrar o aumento do risco cardiovascular, como nas mulheres também, a osteoporose, como nas mulheres também, o aumento da obesidade, como nas mulheres também. Mas a fertilidade dos homens, ela continua durante um tempo maior. Então, a primeira coisa é a gente conceituar de forma correta a sigla que eu expliquei, DAEM, Deficiência Androgênica Específica da Masculinidade. Certo. E, doutora, como acontece nas mulheres, existe uma idade média desse processo acontecer com os homens? A partir dos 60, 65 anos, há um declínio da função reprodutora e também um declínio da produção dos hormônios, que no caso dos homens é a produção da testosterona. Então, essa queda da testosterona, por mais que ela aconteça de forma gradual, né, alguns sintomas já vão aparecendo de maneira mais proeminente. Por exemplo, a saúde do osso, né? Quem mantém o osso, a estrutura óssea funcionando, são os hormônios. Nos homens, a testosterona é responsável por isso também. Nas mulheres, o hormônio feminino, que é o estrógeno. Então, os homens também vão estar mais suscetíveis a ter essa fragilidade do osso, um osso mais fraco, osteopenia, ou tendência à fratura, osteoporose. Associado a isso, os sintomas, por exemplo, os cardiovasculares. Esse homem tende, com a queda dos hormônios, que é o hormônio que dá a força do músculo, né? Que dá a virilidade. Então, tendência a você ter uma alteração da composição do corpo, ou seja, você vai perdendo os músculos, vai diminuindo massa magra e aumentando massa gorda, né? Então, aumento da circunferência abdominal, aquela famosa barriga, né? Barriga de cerveja que aumenta, que eles ficam realmente mais gordinhos, e essa gordura localizada no abdômen, que é a gordura visceral, é exatamente a gordura que é perigosa. Essa gordura é uma gordura inflamatória, associada com doenças cardíacas, AVC, infarto, então precisa ser cuidado. Então, tem que cuidar da saúde do osso, tem que cuidar da saúde do metabolismo como um todo, né? Colesterol, obesidade, etc. E também da dificuldade que às vezes aparece, que é a disfunção erétil. Dificuldade desse homem ter uma relação sexual, ter uma ereção e essa ereção ser realmente satisfatória. Então, esses são os sintomas que podem ser encontrados na DAEM. Lembra que eu falei da importância dessa mudança do corpo, tá? Então, vai ter uma tendência a você aumentar o nível de gordura no corpo, aumentar os níveis de colesterol no sangue. O cardiologista tem que dar uma olhada como é que ficou essa pressão, como é que ficou esse nível de colesterol, formação de placas de gordura, seja no coração ou mesmo no neurologista. Então, o homem também tem que se cuidar para ficar saudável. Tá certo. Muito obrigada, doutora.
Muito obrigada, agradeço. Como você viu, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino é um processo longo e que acontece com todos os homens. Entretanto, a falta de informação gera muitas dúvidas e mitos sobre o assunto. Por isso, procurar ajuda médica nesse momento é fundamental. Apesar de ser um processo natural do metabolismo masculino, a andropausa ainda é pouco falada dentre os homens que passam por esse período. Muitos acham até que ela significa o fim da vida sexual masculina e, por esse motivo, o assunto ainda é visto como grande preconceito. A psicóloga Francis Guimarães, que trabalha há mais de 20 anos na área, nos falou um pouco sobre o assunto. Quando o homem está muito voltado para a própria sexualidade e que ele, de repente, ele se acha aquela pessoa muito ativa sexualmente e que isso vinha a acontecer, ele entra no choque. E às vezes ele até esconde, às vezes consulta até um colega, um amigo. Quando ele vai ao médico, para ele é assim, é como se ele estivesse tirando toda a máscara, toda a dor também do enfrentamento do que é que isso realmente vai ser dito para ele, para dar essa tranquilidade. As mudanças no metabolismo masculino sempre é vista com maior preconceito e a falta de informação é o motivo que gera tanto medo entre os homens. O conhecimento numa hora dessa é muito importante, você ter esse conhecimento e aceitar, né, de uma forma natural que ocorre com em qualquer situação e dentro da espécie humana. Agora, há uma diferença muito grande entre esses tipos de comportamentos para uns do que para outros. Tem uns que já aceitam, já convivem com isso muito bem, e tem outros não, que entram realmente no choque, na insatisfação e ficam realmente mais vulneráveis a ter outros tipos de doenças. A psicóloga também afirmou que a passagem de tempo afeta mais os homens que as mulheres e que para muitos envelhecer é sinônimo de invalidez. O homem, às vezes, não está preparado para passar dessa saída, que ele já passou pela adolescência, ele já está na idade adulta e ele vai caminhar para a terceira idade, a famosa terceira idade, né? Que é acima de 60 anos, ele já vai se haver, né, com outras dificuldades e com outras limitações. Ele não tem aquele mesmo vigor, né, do homem, do adolescente. Então, isso tem as recordações, tem as lembranças, tem as fixações das suas próprias fantasias desejosas, libidinosas, digamos assim. A compreensão da naturalidade do processo e o apoio familiar é fundamental para os homens enfrentarem este momento tão delicado que é a andropausa. A aceitação do envelhecimento, né? Às vezes tem pessoas que não aceitam envelhecer. E aquelas pessoas mais narcísicas são aquelas pessoas muito apaixonadas pelo próprio corpo, pelo seu próprio eu. Então, quando elas não aceitam esse envelhecimento, quando elas estão voltadas para essa vaidade e ela ostenta o corpo, né, como esse corpo poderoso, ela realmente esbarra nessa dificuldade de se haver com a perda, né, daquele corpo lindo, maravilhoso, daquele homem bonito, e que ele passa a não ter mais aquela mesma função, aquele mesmo embelezamento, que ele possa realmente se ver como essa pessoa poderosa. Bom, agora nós vamos dar uma pequena pausa. No próximo bloco, vamos conversar com um urologista e falar quais são as melhores formas de tratamento para quem está passando por esse processo. Não saia daí, o Papo Saúde volta já! Voltamos com o Papo Saúde e agora vamos falar sobre as formas de tratamento da deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que apesar de tão desconhecida pelos homens, merece sérios cuidados. O mais comum é acontecer depois dos 50, mas hoje está sendo cada vez mais prevalente, a partir dos 40, 35 anos já tem homem apresentando sintomas de deficiência de testosterona.
Precocemente ou não, a andropausa é uma consequência da idade e deve ser tratada sem tabus e preconceitos. Entretanto, para o tratamento, além dos diversos sintomas apresentados, é necessário provar a baixa produtividade de testosterona no corpo, podendo ser determinados por exames de sangue que são solicitados por um médico especialista. O tratamento de escolha, obviamente, é a reposição com testosterona, quando se confirma a deficiência, que eu falei através dos sintomas, mas precisa também do exame laboratorial, para poder dosar a quantidade de testosterona. O ideal é fazer pelo menos 2 dosagens para poder confirmar essa queda realmente. E aí você repõe a partir desse junção do quadro clínico, dos sintomas com o exame. Um dos métodos mais utilizados aqui no Brasil é o tratamento com a reposição hormonal, que pode ser feito por meio de comprimidos, adesivos, injeções e até mesmo géis. Entretanto, é contraindicada em pacientes com câncer de mama, de próstata e até mesmo quem tem histórico familiar. A reposição hormonal é necessária apenas uma vez ao mês. Hoje, pode-se encontrar diversos métodos, variando de acordo com cada quadro clínico. O efeito colateral vai vir se a dose estiver inadequada, se a dose passar da necessidade que ele precisaria. As formas de tratamento para a andropausa ainda são pouco conhecidas pela maioria dos homens, mas devem ser levadas a sério devido às consequências e os efeitos colaterais que podem acarretar. Mas para os homens que constantemente em sua rotina aderem à boa alimentação e à prática esportiva, as condições à reposição hormonal são mínimas e os médicos aconselham: vale a pena apostar bem nos hábitos saudáveis. É fundamental para o paciente responder a mudança de estilo de vida. Tá? Muitas vezes a prática de atividade física e uma regulamentação da alimentação, só isso já melhora a quantidade de testosterona dele, muitas vezes sem precisar repor. No Papo Saudável de hoje, vamos mostrar como algumas medidas cotidianas podem deixar mais tranquilo e sereno esse processo tão delicado. Assim como as mulheres sofrem com alguns efeitos na menopausa, os homens também passam por alguns incômodos no período da andropausa. E no Papo Saudável de hoje, a nutricionista Érica vai nos dar algumas dicas. Confira! Para amenizar os sintomas da andropausa, é importante o consumo de alimentos ricos em zinco. Um alimento bem importante que eu posso citar é o feijão, que é um alimento consumido no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não damos tanta importância assim para ele. Então, o consumo do feijão todos os dias é bem importante. Também encontramos zinco nos frutos do mar, né? Então, nos pescados. Então, esses alimentos também devem ser incluídos na nossa dieta. A segunda dica é a redução dos alimentos ricos em açúcar. Por quê? Porque o açúcar ele vai fazer com que diminua ainda mais a testosterona. Então, a andropausa ela é causada pela essa diminuição da testosterona no organismo. Então, na medida que eu consumo mais açúcar, a testosterona vai reduzir. Então, é bem importante que os açúcares eles sejam reduzidos da nossa alimentação, né, na alimentação masculina, para que os sintomas sejam amenizados. Outra dica importante é aumentar os alimentos que possuem cálcio. Quando a gente fala em cálcio, a gente lembra muito dos leites e derivados, mas não são só eles. Os alimentos que têm cores verdes mais escuras, eles também contêm cálcio, né? E eles são bem importantes para a alimentação, mas os leites e derivados, eles têm a maior fonte. No entanto, esses devem ser consumidos desnatados. Para amenizar os efeitos, nessa idade, nessa faixa etária, há uma redução da vitamina D no organismo. Então, isso pode ocasionar alguns problemas, né, de saúde. Então, é bem importante que o homem tenha cuidado de se expor ao sol, né, sem camisa, em horários benéficos para a saúde, que não seja um horário com sol muito quente, então pela manhã cedo ou pelo final da tarde, para melhorar a absorção da vitamina D. Outra vitamina muito importante é a vitamina C. Então, nessa faixa etária, alguns homens eles costumam fumar. Logo, o fumo ele vai reduzir a absorção da vitamina C. Então, é bem importante que o hábito de fumar ele seja eliminado da vida, né, do homem. O aumento da produção da serotonina é bastante importante na andropausa.
Como podemos produzir a serotonina? Um dos órgãos mais importantes na produção da serotonina é o intestino. Então devemos cuidar bem dele. Então uma dica legal é que possa colocar lactobacilos, o consumo de lactobacilos, como alguns leites fermentados que são utilizados no nosso dia a dia. Outra dica legal é consumir alimentos ricos em quercetina. Um exemplo de alimento rico em quercetina é a maçã e a cebola. Então, a maçã e a cebola, elas são conhecidas por amenizar também os efeitos da andropausa. É claro que não devemos esquecer da água, né? O consumo de água de 2 litros a 3 litros por dia. Em casos de atividade física, aumentar esse consumo. Os chás também são muito bem-vindos. Então, o organismo ele deve estar bem hidratado e assim evita a irritabilidade, que é muito presente na andropausa. E é bem importante a questão dos hábitos de vida, como a manutenção do sono, a atividade física regular de todos os dias, no mínimo de 30 minutos. Não, todos esses elementos, a alimentação e hábitos saudáveis, eles vão contribuir para uma velhice saudável e a redução da andropausa. Apesar das dicas da nutricionista, procurar orientações médicas é sempre recomendado. Por hoje é só, até o próximo Papo Saudável. Infelizmente, o Papo Saúde de hoje está chegando ao fim. Mas se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma sugestão para a gente, é muito fácil. É só ligar para 3477-3422 ou mandar um e-mail para paposaudedefo@gmail.com. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!